Hoje, questões de contabilidade de custos, Banca CESP. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Aí aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira. Contabilidade de custos, CESP. Aí aqui nós temos umas questões que caíram na Banca CESP. A questão diz o seguinte, ó. Aqui nós temos CESP, Sebrasp, STM, aplicação 2018. Então vamos ver aqui, ó. A tabela seguinte ilustra com valores em reais a estrutura de custos, despesas e preços de uma empresa que produz um único produto. Custos variáveis totais por unidade, 12. Custos fixos totais, 80 mil. Despesas fixas totais, 40 mil. Despesas variáveis totais por unidade, todas relacionadas ao processo de venda, 2. Preço de venda, 24. Em determinado período, a empresa produziu 20 mil unidades do produto e vendeu 18 mil unidades, não havendo estoque finais de produtos em processo nem estoque iniciais de qualquer espécie. Então, o que é que ele está dizendo? Que a empresa produziu 20 mil unidades em determinado período e vendeu 18. E antes de fabricar esses produtos, não existia nada em estoque. Aí as questões dizem o seguinte, ó. Considerando a tabela as informações anteriores apresentadas, julgue os próximos itens. Aí, então aqui nós temos os itens. 61. Para a referida empresa, o montante dos custos de fabricação do produto em determinado período pode ser expresso pela equação y igual a 80 mil mais 12x, em que a variável x representa a quantidade de produtos fabricada no período. Então, pessoal, vamos responder uma por uma, tá? Então, vamos primeiro para 61. Ó. Ele está perguntando se a equação é isto. Então, vamos ver aqui. Ó. A equação dos custos é isso aqui, pessoal. Ó. Custo total é igual ao que? Custos fixos mais os custos variáveis vezes a quantidade vendida. Certo? Então, esta é a equação dos custos totais. Então, a equação dos custos totais é isto aqui. Aí eu venho lá para a questão, ó, e olho. Y é igual a 80 mil mais 12x. Então, vamos ver aqui. Ó. Ele está dizendo que Y é igual a 80 mil mais 12x. Então, vamos ver se bate. É só fazer agora a comparação. Ó. Esse Y, ele está dizendo que é o custo total. Ok. Esse 80 mil é o custo fixo. Vamos olhar quanto é o meu custo fixo. Meus custos fixos é de 80 mil. Então, está batendo. Ó. E os custos variáveis? 12. Então, ó, os custos variáveis é 12. E a quantidade X. Então, aqui está verdade. Então, esta daqui está verdade. A 2. A diferença entre o lucro apurado pelo custeio por absorção e o apurado pelo sistema de custeio variável supera 10 mil? Vamos ver. Vamos fazer de duas maneiras, pessoal, para a gente entender, tá? Primeiramente, eu vou fazer da maneira mais difícil. Por quê? Porque a gente vai fazer as duas DRE para a gente entender. Então, ó, no custeio por absorção, a DRE é isso aqui, ó. DRE do custeio por absorção. A DRE do custeio por absorção é isso aqui, ó, receita de vendas eu vendi quantas unidades? 18 mil unidades. Vezes quanto? Aí eu tenho aqui o valor, ó. 18 mil, preço de venda 24. Então, 18 vezes 24 mil. Aliás, vezes 24 reais. Vai dar igual a quanto? Aí eu tenho aqui a calculadora, tá? Que eu não estou fazendo prova, eu estou só aqui explicando. Então, 18 mil vezes 24 dá 432 mil. Então, a minha receita de vendas totais foi 432 mil. Menos o quê? Menos o CMV. O custo do produto vendido, CPV. CMV é para comércio e indústria é CPV.
Eu vendi quantas unidades? 18 mil. E quanto foi meu custo? O meu custo, eu estou trabalhando com custeio por absorção. No custeio por absorção, os custos é o custo variável e o custo fixo, ou seja, inclui todos os custos. Então, eu tenho aqui, ó, no custeio por absorção, custeio por absorção. O custo é igual a quanto? O custo são todos os custos. Eu tenho 80 mil, é o custo total. Aqui, ó, 80 mil de custo total, mais R$12, que é o custo variável, tá? Então, aqui, ó, é o custo fixo. E aqui é o custo variável. Só que esse custo fixo, ele deu o custo total para fabricar as 20 mil unidades. Então, eu vou pegar esses 80 mil e vou dividir por 20 mil. Então, o custo vai ser isso aqui, ó. O custo vai ser igual a 80 mil dividido por 4 mil. Por quê? Porque eu tinha dado o custo total. Aliás, 4 mil não, por 20 mil, que foram as unidades que eu fabriquei. Então, aqui, ó, 80 mil dividido por 20 mil, mais o custo variável. O custo variável ele já deu o custo unitário, que é 12. Então, o meu custo por absorção, vai ser quanto? 4 mais 12, que dá igual a 16. Então, ó, no custeio por absorção, ele engloba todos os custos. Só que você tem que deixar ele todo o custo variável, aliás, ou custo unitário, ou custo total. Neste caso, é melhor deixar o custo unitário. Então, aqui, ó, meu custo unitário pelo custeio por absorção foi R$16. Então, aqui eu já posso até fazer aqui, ó, pessoal. Eu vou botar aqui, ó. Custo unitário. Custo unitário. Isso aqui vai servir, tá? Tanto para uma prova como para outra. Só que na hora da prova você não vai perder esse tempo. Por quê? Porque você já tem treinado. Isso aqui você faz em 20 segundos, tá? Então, meu custo unitário vai ser quanto? Ó? Custeio por absorção, R$16. E custeio variável? Já vai servir isso aqui para a próxima DRE também. Ó. No custeio variável vai dar igual a R$4. Aliás, R$12. R$12. Então, ó, no custeio por absorção, o meu custo unitário é 16. E no custeio variável é 12, tá? Então, continuando aqui na DRE. Receita de vendas, ó, 18 mil vezes 16. Vou continuar de azul aqui. Que vai dar quanto? Aí eu pego aqui a calculadora de novo, ó, 18 mil vezes 16. Dá igual a 288 mil. Então, meu CPV vai ser 288 mil. Ó, e outra observação. Observe que a DRE do custeio por absorção é igual à DRE da contabilidade geral, tá certo? Então, quando ele falar em custeio por absorção, é igual à da contabilidade geral. O custeio por absorção é o que é aceito pelo fisco, tá, pessoal? A Receita Federal aceita o custeio por absorção. O custeio variável e o custeio ABC, eles só são para fins gerenciais. O custeio por absorção é o que é aceito pela Receita Federal. Então, aqui, ó, receita de vendas, tal. Aqui eu vou ter o que? O lucro bruto. Se a questão perguntasse quanto era o lucro bruto, aí o lucro bruto seria quanto? Seria essa diferença aqui. 432 menos 288, dá igual a 144 mil. Se a questão perguntasse o lucro bruto. Menos o que? Despesas fixas, Aliás, vou botar primeiro despesas variáveis. Despesas variáveis
e menos despesas fixas. Quanto às minhas despesas variáveis? Ó, vai ser 18 mil. Por que as despesas variáveis vai dar 18 mil? Porque aqui é a quantidade, tá? Então, ó, 18 mil vezes a despesa variável. Vamos ver quanto é a despesa variável. Aí a questão deu, ó. Despesas variáveis, R$2. Então, minha despesa variável é de R$2. Então, vai ser... Opa, voltando para cá. 18 mil vezes R$2. 18 mil vezes R$2 vai dar 36 mil. Menos despesas fixas. As despesas fixas, ó, não precisa multiplicar, porque ele já deu as despesas fixas. Deu o total das despesas fixas de quanto? Despesas fixas de 40 mil. Ó. Aí eu venho aqui, de azulzinho também, menos 40 mil. Agora eu tenho lucro pelo custeio por absorção. O lucro vai ser de quanto? 144 menos 40 com 36, menos 76. Vai dar igual a 68 mil. No custeio por absorção, o meu lucro é de 68 mil. Vamos ver pelo custeio variável. No custeio variável, pessoal, quanto é que vai ser o lucro? O lucro vai ser isso aqui, ó. Custeio variável. Custeio variável. Aí, ó, você vai ter aqui receita de vendas, de quanto? 18 mil unidades, vezes quanto? 18 mil vezes 24, que é o mesmo, tá? Na receita de vendas, tanto o custo variável como o custo por absorção é a mesma receita de vendas, dá 432 mil. Menos o que? Menos os gastos variáveis. Gastos variáveis. Então, ó, a primeira diferença está aí. Na parte de cima da DRE, depois da receita de venda, vem os gastos variáveis. O que são gastos variáveis? Custos variáveis e despesas variáveis. Então, são os gastos variáveis. Então, nós temos custos variáveis e despesas variáveis. Então, a primeira diferença é essa daqui, ó, despesas variáveis. Certo? Quanto a meus custos variáveis, vai ser 18 mil. E aqui as despesas variáveis também vai ser 18 mil. Aqui, ó. Quanto é meu custo variável? Nós fizemos, ó, meu custo variável é de R$12, ó. O custo variável, ó, é R$12, tá certo? E a própria questão já tinha dado, ó. Meu custo variável era R$12. Então, eu venho aqui, ó, e faço custo variável R$12. E as despesas variáveis também ele deu R$2. Vai dar igual aqui. Aí eu venho aqui e faço isto, ó. 432, aliás, 18 mil vezes 12, dá igual a 216 mil. E quanto é minhas despesas variáveis? 18 mil vezes 2, dá igual a 36 mil. Isso aqui vai dar igual o quê? Vai dar igual a margem de contribuição. Margem de contribuição. Quanto é a minha margem de contribuição? A minha margem de contribuição, ó, pessoal, eu tenho várias maneiras de se fazer, tá? Eu poderia já diminuir aqui, ó, eu tinha a minha margem de contribuição total, aqui a margem de contribuição total, margem de contribuição total. E aqui, ó, é a minha margem de contribuição unitária. Vou fazer até de outra cor. Então, a minha margem de contribuição unitária, ó, vai ser isso aqui.
24 menos 12, menos 2, vai dar quanto? A minha margem de contribuição unitária vai dar 10. Ó, 24 menos 12 dá 12. 12 menos 2 vai dar 10. Então, aqui a minha margem de contribuição unitária. Margem de contribuição unitária. E aqui a quantidade é quantas? 18 mil. Aí sim, ó. Se eu subtrair isso aqui, vai dar quanto? 180 mil. Se subtrair. E se eu multiplicar também, vai dar 180 mil. Ó. 18 mil vezes 10 dá 180 mil. Então, ó, se eu vier da receita de vendas e diminuir, eu vou ter a minha margem de contribuição total. E R$10 é a minha margem de contribuição unitária. Depois eu vou ter o quê? Depois eu vou ter os gastos fixos. O que são os gastos fixos? São os custos fixos e as despesas fixas. Ó, custos fixos. Custos fixos é de quanto? Aí ele já deu aqui, ó, meus custos fixos é de 80 mil. Então, aqui, ó, meus custos fixos é de 80 mil. E as minhas despesas fixas? 40 mil. Despesas fixas de 40 mil. Isto aqui eu vou ter o lucro. Quanto é meu lucro aqui pelo custeio por custeio variável? O lucro vai ser 180 menos 80 dá 100 menos 40 vai dar 60. Então, o meu lucro aqui, ó, 60 mil pelo custeio variável. Meu lucro aqui é de 60 mil pelo custeio variável. E no custeio por absorção, quanto foi meu lucro? Meu lucro no custeio por absorção foi de 68 mil. Então, ó, essa diferença, vou até trazer para cá um pouco. Opa. 68 mil e aqui foi de 60, então a diferença é 8 mil. O que é que a questão pergunta? A diferença entre o lucro apurado pelo sistema de custeio por absorção e apurado pelo sistema variável é 10 mil? Errado. Isso aqui está errado. Foi de quanto? Foi de 8 mil. Então, isso aqui está errado. Foi de 8 mil. E agora, pessoal, vou fazer bem mais rápido, tá? Bem mais fácil, ó. Diferença entre o custeio por absorção, vou ajeitar esse B aqui que ficou feio. Diferença entre o custeio por absorção, vou ajeitar esse B aqui que ficou feio. E o custeio variável. E o custeio variável. A diferença, pessoal, é isso aqui, ó. Vai ser o saldo de estoque, sobre quantidade produzida vezes o custo fixo. Isso aqui é a diferença. Então, a diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável é isto aqui. Aí você vai lá na questão e olha, ó, o saldo de estoque. Vamos ver quanto é o saldo de estoque. Ó, em determinado período, a empresa produziu 20 mil unidades. Então, eu produzi 20 mil. E vendi quantas? Vendi 18. Então, sobraram quantas em estoque? Sobraram 2 mil unidades em estoque. Então, vai ser isso aqui, ó, o saldo em estoque, 2 mil. Quantidade produzida, 20 mil. E vezes o meu custo fixo. Quanto é meu custo fixo? 80 mil. O meu custo fixo é de 80 mil. Então, aqui a diferença, ó,
É só você fazer uma multiplicaçãozinha. Na hora da prova, né, aqui eu tenho a calculadora, mas na hora da prova você cortava, ó, 3 zero com esses 3. Este zero aqui, ó, com este zero. Aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes, agora, ó, eu já não tenho mais 80 mil, eu tenho quanto? 8 mil. Então, 1 vezes 8 mil vai dar 8 mil. Então, pessoal, o mais importante aqui da questão foi a diferença entre estoques, tá certo? Diferença entre custeio por absorção e custeio variável. Você tem que ter bastante cuidado que essa diferença vai estar impactada onde? Vai estar impactada nos custos fixos. Por quê? Porque o custeio por absorção, ele abarca todos os custos. E no custeio variável, ele só abarca os custos variáveis. Então, custos fixos fica ali em stand-by. Por isso que essa diferença aqui, ó, foi de 8 mil, tá? Então, aqui foi bem mais rápido. Agora vamos para a próxima, 63. De acordo com a legislação societária, o montante do estoque final de mercadorias foi superior a 30 mil? Pessoal, de acordo com a legislação societária, ó, de acordo com a legislação societária, o custeio que ela aceita é o custeio por absorção. Então, ó, ele quer saber, de acordo com a legislação societária, o montante de estoque final de mercadorias foi superior a 30 mil? Vamos ver. Ó, estoque final. O estoque final foi o seguinte, ó, meu estoque final de mercadorias. Sobraram quantas unidades? Sobraram 2.000 unidades. A quanto? A R$16. Por que R$16? Porque aqui, pessoal, ele está se referindo ao custeio por absorção. Quando ele pede a lei societária, é o custeio por absorção. Então, aqui, ó, cadê? Tá aqui. 2 vezes 16 dá 32 mil. 32 mil. Aí eu venho lá na resposta e a questão pergunta, ó. De acordo com a legislação societária, o montante do estoque final de mercadoria foi superior a 30 mil. Isso aqui é pura verdade. Então, isto aqui está verdade. Aí eu venho aqui e marco como verdadeiro. Vou marcar de vermelho. Então, isso aqui, aliás, de azul. Então, isso aqui está verdade. 64. A margem de segurança da empresa foi superior a 30%? Vamos ver o que é margem de segurança, pessoal. Margem de segurança é isso aqui, ó. Margem de segurança é igual a vendas previstas menos vendas no ponto de equilíbrio sobre as vendas previstas. Então, margem de segurança é vendas previstas menos vendas no ponto de equilíbrio menos vendas previstas. E o que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio vai ser o quê? Vai ser os custos fixos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Então, ó, meu ponto de equilíbrio vai ser igual. Quanto é meus custos fixos? 80 mil. Quanto são minhas despesas fixas? 40 mil. Quanto é minha margem de contribuição unitária? Aí eu vou lá para a DRE que eu tinha feito, ó. A minha DRE, cadê aquela DRE? Tá aqui, ó. Minha margem de contribuição unitária, ó, foi de quanto? Foi de 10. Tá certo? Minha margem de contribuição unitária foi de 10. Aí eu venho aqui, ó. Então, a minha margem de contribuição unitária foi de 10, tá? Que o computador está salvando. Aí eu venho aqui, 80 mil dividido por 10, que vai dar quanto? Aí eu venho 120 mil dividido por 10. Corto este com este, sobrou quanto? Sobrou 1, 2, 1, são 3 zeros, né? Sobraram 3 zeros. 1, 2, 3. Então,
As minhas vendas no ponto de equilíbrio é de quantas unidades? 12.000 unidades. E o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. Ou seja, quando eu vender 12.000 unidades, eu nem vou ter lucro e nem vou ter prejuízo. Eu cubro todos os custos. Aí eu venho aqui ainda na questão, ó, agora eu faço a minha margem de segurança, tá? A margem de segurança vai ser, quanto foi minhas vendas previstas? 18.000. Menos minhas vendas no ponto de equilíbrio, 12.000. Dividido por 18.000, que minhas vendas previstas. Minha margem de segurança vai ser quanto? Aí eu pego aqui, ó, 18 menos 12.000. Vai dar quanto? 6.000. Dividido por 18.000. Dá igual a 0,3333. Isso aqui eu multiplico por 100. Então, a minha margem de segurança vai ser igual a quanto? 33,33%. Aqui, pessoal, ainda ó, nessa daqui eu tinha que ter colocado 100%, tá? Mas não tem problema não. Então, no final você multiplica por 100, que é 100%, porque ele está dando em percentual. Aqui ele deu a margem de segurança unitária e aqui eu tenho em percentual, tá certo? Então, a minha margem de segurança foi 33,33. Aí eu vou lá na resposta, ó, e olho. A margem de segurança foi superior a 33? Isso aqui foi verdade. E a quinta questão. Caso adote um sistema de custeio por atividade, a empresa poderá considerar algumas despesas como parte do custo dos produtos e alguns custos de produção como despesas, podendo ainda utilizar o valor obtido nesse procedimento para levantamento de suas demonstrações societárias. Então, pessoal, se você tivesse só um pouquinho de conhecimento de custeio ABC, você já mataria essa questão. Essa questão está errada. Por quê? Por causa desse último aqui, ó. O valor obtido nesse procedimento para levantamento de suas demonstrações societárias. Para levantamento das demonstrações societárias, a gente só utiliza o custeio por absorção. Então, aqui já estava errado. Então, a primeira inconsistência da questão. E a segunda inconsistência, ó. Caso adote um sistema de custeio por atividade, vamos supor que seja o custeio ABC, ó. A empresa poderá considerar algumas despesas como parte do custo? Não. Tem que ser o quê? Custo. As despesas poderiam ser um direcionador de custos, mas os custos têm que ser o quê? Tem que ser custo, não pode ser despesa. Então, essa questão aqui, ó, ela teve 3 inconsistências, tá certo? Então, por isso que ela está errada. Então, pessoal, é isto. Curso de Contabilidade Professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para a sua aprovação no exame de suficiência. Até a próxima.